Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar o que falou o senhor Paulo Guedes ontem. Não tem negócio de câmbio 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita, vai para Cachoeira. Pois bem, esse é o senhor ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, falando que era uma festa danada. O dólar 1,80, empregada doméstica ia para Disneylândia, que estava todo mundo saindo do Brasil, e falando que o povo tem que ir para Foz do Iguaçu, para a Praia do Nordeste, viajar pelo Brasil. Só uma coisa, o Paulo Guedes passou as últimas férias dele em Miami. Ele não passou as férias no Brasil não, viu? Primeiro, antes de qualquer coisa, se você é contra o que o Paulo Guedes falou, se inscreve no canal, porque eu também sou contra, e aqui tudo que a gente defende nesse canal é contra tudo o que esse ministro bandido falou e contra praticamente tudo o que ele faz. Na verdade, eu não sei nada de bom que o Paulo Guedes fez até hoje. Ele é uma pessoa que não deveria nem ter nascido. Pois bem, então se inscreve no canal, curte o vídeo e já deixa seu comentário. Agora vamos falar sobre Paulo Guedes, isso aí. O que o Paulo Guedes falou confirma aquilo que o Lula vinha falando há tanto tempo, que a elite sempre se incomoda com a ascensão das camadas mais pobres. A elite não suporta ver os pobres melhorando de vida, não suporta ver a empregada doméstica indo para Miami. Eu nunca vi empregada doméstica indo para Miami, deve ganhar muito bem, porque o Brasil ainda não chegou num patamar tão bom, mesmo nos governos petistas, mas não suporta ver os pobres melhorando de vida. E tem uma coisa, o Paulo Guedes ele tenta se explicar dizendo que não, vai viajar pelo Brasil, vai viajar para Foz do Iguaçu. Gente, num país em que as pessoas estão ganhando bem, não importa o câmbio, não importa se a moeda está valorizada ou desvalorizada. Eu vou dar um exemplo, no Japão a moeda é desvalorizada, muito desvalorizada, e as pessoas viajam para onde elas bem entendem, porque o salário é alto, porque as pessoas ganham bem. E não tem ministro da economia no Japão dizendo, viajem pelo Japão, não vá para o Havaí, não vá para a Europa, fiquem viajando pelo Japão. Não, porque todo mundo ganha bem, ninguém depende do turismo para viver. Só se depende do turismo para viver quando a economia vai mal. Porque aí você depende de pessoas de fora para virem e injetarem dinheiro na sua economia. Se a economia vai bem, você não depende do turismo. Eu vivi em Barcelona, que é a segunda cidade mais turística da Europa, e as pessoas lá não gostam de turistas. Por quê? Porque a economia lá da Catalunha vai bem. A economia vai bem, eles não precisam de turistas, então eles acabam não gostando de turistas e até pressionando os políticos para aprovarem leis antituristas, para ter menos hotéis, para ter menos apartamentos de temporada. Para quê? Para tirar os turistas eles poderem viver a vida deles ali. Isso é o que acontece em um lugar onde a economia vai bem. E olha que a Espanha, a Catalunha não são lá exemplos de economia que estão bombando, mas comparado com o Brasil, comparado com o que o Paulo Guedes quer do Brasil, são. E o Paulo Guedes, a hipocrisia dele, ele foi para Miami, ele fala pra gente ir para Foz do Iguaçu ou não sei onde. Primeiro, eu vou para onde eu bem entender, que o dinheiro é meu. O Paulo Guedes, ele se vê como a elite se vê, como se eles fossem donos das camadas mais pobres. E se você é classe média ou média alta, você não pense que a elite te vê como não sendo pobre, eles te veem como pobre. A elite sempre vê a elite vê a classe média como pobre, como ralé, e a classe média vê as classes mais pobres como pobre e ralé. A classe média nunca se deu conta disso. Tem muita gente da classe média que passou anos se sentindo rico, achando que fazia parte do primeiro andar, do andar dos mais ricos. Gente que era engenheiro, ganhava 20, 30 mil por mês e ficava com aquela arrogância de BMW pensando, sou rico. E ele não sabia que ele é só uma pecinha numa engrenagem e que ele está a uma demissão de se tornar tão pobre quanto a empregada doméstica que ele tratava mal. E que quantos deles não apoiaram Sérgio Moro, não apoiaram os governos contra o PT e hoje viraram Uber. Mas ainda odeiam o PT. Não se deram conta até hoje. A lavagem cerebral foi muito grande. As elites os odiavam. As elites não queriam eles. Eles eram ralé. Eles eram os trabalhadores assalariados. E agora eles são empreendedores do Uber. É isso que está acontecendo no Brasil. Essa elite tomou conta. E essa elite, o Paulo Guedes falou para quem ele governa. Ele governa para os mais ricos.
para os milionários, para os bilionários. Ele não governa para assalariado. Quando ele fala empregada doméstica, ia para Miami, tava uma festa. Peraí, ele não fala só de empregada doméstica, não. Ele fala de mim, fala de você, fala de todo mundo que é classe média, média alta, média baixa, e das classes baixas fala de todo mundo, porque ele faz parte da elite bilionária. Quem não é elite bilionária para ele é ralé. Ele quer que nós viajemos pelo Brasil, porque ele quer uma economia ruim, uma economia que dependa do turismo, uma economia desindustrializada. A indústria caiu 20% no ano passado. Sabe por que a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está feliz com Paulo Guedes? Sabe por que a Fiesp está se encontrando com Bolsonaro feliz, mesmo com a indústria tendo recuado 20%? Porque eles têm ações, que eles têm o patrimônio deles em ações na Bolsa de Valores, as ações sobem mesmo com a indústria recuando. Eles têm patrimônio deles em ações de bancos, e os bancos sempre sobem na crise, sobem muito, muito, muito mesmo. Então o governo retirando direitos, eles colocam o patrimônio deles em ações de bancos, eles ganham milhões em dividendos. Dividendo é quando o banco ou qualquer empresa que tem ações na Bolsa de Valores, quando dá lucro, divide parte do lucro com os acionistas, que é quem quer que compre ações. E o pessoal que tem indústria no Brasil, esses bilionários, compram ações de bancos, ganham milhões em dividendos, não pagam imposto e o patrimônio deles ainda sobe, porque as ações que eles compram a 20, 25 reais, agora vale 35, 40, 45 reais. Então o patrimônio deles aumentou, eles ganham o mesmo lucro em dividendos e dane-se a indústria, dane-se os empregos. O que importa é que o governo está tirando direitos. Quando o governo sugar tudo que tem para sugar de nós, dos trabalhadores, aí o governo vai deixar, ok, vamos voltar a investir e vamos fazer com que a indústria volte a produzir. Mas agora com trabalhadores ganhando quase nada, com trabalhadores sem direito nenhum e com trabalhadores que não vão mais para Miami, não vão mais andar de avião, vão pegar um ônibus para Foz do Iguaçu para ver, ó, que lindo, tem tucano aqui, olha as cataratas, coisa que antigamente eles tinham a escolha. Quer ir para Miami? Vai. Quer ir para Foz do Iguaçu? Vai. Quer ir para o Rio de Janeiro? Vai. Quer ir para a Argentina? Quer ir para onde ir? A classe média alta tinha essa escolha. A classe média estava começando a ter escolha. Eu sei porque todos os meus amigos são classe média. E quando eles viajavam, era uma viagem de carro de algumas horas. Eles passaram a viajar de avião. E eu lembro daquela frase, aeroporto virou rodoviária, que muita gente da classe média começou a repetir, quando até as classes mais baixas, classe média baixa, começou a andar de avião. Eles começaram a andar de avião. Mas a classe média não sabia que essa frase já era usada muito, muito antes pela elite, pelos bilionários como Paulo Guedes, quando a classe média começou a andar de avião, porque a classe média andava de carro. A classe média fazia Rio-São Paulo, pegava 4, 5 horas de carro. Aí começaram a pegar ponte aérea, 50 minutos de avião. E os ricos pensaram, caramba, o aeroporto virou rodoviária. E aí a classe média, como sempre, repete o que as classes mais altas falam, porque eles acham que fazem parte dessa classe. Não fazem. E aí eles começaram a repetir quando as classes mais baixas começaram a andar de avião, começaram a andar de aeroporto. Eu lembro que teve um caso muito famoso de uma senhora que tirou uma foto de um senhor sem ele saber, e era um senhor que estava de bermuda, de camisa aberta e de chinelo no aeroporto. Ela colocou, aeroporto virou rodoviária. E ela não sabia que o senhor, ele era reitor de uma universidade, ele ganhava 10 vezes mais do que ela. Aí você vê como era o preconceito dessas classes, e o Paulo Guedes, ele é a síntese desse preconceito, ele é o símbolo desse preconceito. A fala dele é muito, mas é muito importante para mostrar como o que o Lula vinha falando, principalmente o Lula, mas a esquerda vem falando de certo modo que eles odeiam o Lula e o PT, porque o Lula e o PT tiraram os pobres das classes mais pobres e começaram a dar dignidade a eles começaram a melhorar de vida. E quando a gente falava isso, tanto a classe média quanto as classes mais pobres não acreditavam. Eles pensavam, para de repetir esse discurso, coisa chata, não, isso não existe. Agora nós temos o ministro da Economia falando isso. E é engraçado o que eu falei sobre quando a economia vai bem, as pessoas escolhem para onde elas querem viajar, porque elas têm esse direito, elas têm que ter esse direito. Aí eu dei o exemplo do Japão. Por que eu dei o exemplo do Japão? Porque estava o Bolsonaro falando bem dos japoneses, dizendo que nós somos inferiores aos japoneses. Pois bem, no Japão não tem um ministro falando abobrinha nesse nível. E ainda mais um grande hipócrita, porque ele manda os brasileiros irem viajar
pelo Brasil e fomentar o turismo no Brasil, e eu já falei, quem depende de turismo é porque a economia vai mal. Mas ele foi passar férias em Miami, ele foi torrar o dinheiro. Que dinheiro que ele foi torrar? O dinheiro que ele roubou dos fundos de pensão. Nós temos um parasita que roubou dinheiro de fundos de pensão, e eu já falei, os funcionários dos Correios pagam todo mês 200, 300, 500 reais a mais por mês pro fundo de pensão dos Correios, porque o Paulo Guedes roubou o dinheiro dos fundos de pensão. Ele é o pior que um parasita, ele é um vírus mortífero, esse que é o ministro da Economia. Ele foi lá para Miami torrar esse dinheiro roubado de tantos milhões de trabalhadores. Agora mesmo a Petrobras está em greve, por quê? Porque o governo Bolsonaro quer privatizar todas as refinarias e dar de bandeja para os estrangeiros. E aí o Brasil passa a vender petróleo cru para os americanos e importar petróleo refinado muito mais caro em dólar. E quando o Bolsonaro fala sobre o preço da gasolina, tem uma coisa, a gasolina continua custando $1 por litro no Brasil. A diferença é que no governo Dilma o dólar estava 3,20, então a gasolina custava 3,20. E agora o dólar está a 4,30, a gasolina custa 4,30. Até no governo Dilma custava um pouco menos de $1, aumentou pouco o preço da gasolina. O que aumentou mesmo foi o dólar. Se o dólar não tivesse a 4,30, se o dólar tivesse a R$3, a gasolina custava R$3, com o mesmo ICMS, para ver como o Bolsonaro consegue, com a máquina de comunicação dele, fazer uma narrativa e convencer as pessoas de que a mentira é verdade. Ele inventa uma mentira e todo mundo engole a mentira dele, porque ele bombardeia isso por todos os lados, ele se aproveita da ignorância das pessoas e as pessoas começam a acreditar nele. Mas a gente está aqui para mostrar a verdade. E a verdade é que esse governo quer que as pessoas fiquem cada vez mais pobres. Porque quanto mais pobre as pessoas foram, menores serão os salários e mais essas pessoas estarão sujeitas a serem exploradas. Por quem? Pela elite que são Paulo Guedes, os amigos de Paulo Guedes, a Fiesp, que estava, o presidente da Fiesp, o SCAF, estava com o Bolsonaro na semana passada, e aí essa elite vai poder voltar a explorar o povo, já estão explorando, mas vai poder explorar o povo muito, mas muito mais do que agora. É por isso que eles estão governando dessa maneira, e esse é o objetivo deles e o único objetivo deles, que é sugar tudo o que nós temos, porque assim eles ganham mais e assim o mercado financeiro agradece, dá lucro para eles, paga dividendo para eles, o patrimônio deles aumenta e eles ficam felizes e nós, a gente que se dane. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, porque as pessoas precisam saber disso, precisam saber da verdade. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas no canal. 60%, 70% das pessoas que assistem ao vídeo até o fim não são inscritas no canal e ajuda muito se inscrever. Você não faz ideia como ajuda. Então é 1 segundinho, é de graça, só clicar em inscrever e já ajuda muito. É isso, gente. Falou!